Bom, boa tarde a todos vocês, a todas também. É uma alegria receber vocês aqui. É uma enorme satisfação, junto com o presidente do nosso Conselho Curador, com Fernando Lotenberg, nosso membro do Conselho Curador, assim como o Felipe Reichtel, também recebemos e damos as boas-vindas a vocês. Justificando a ausência do Sérgio Fausto, ele está fora do país, numa universidade, então não pôde estar aqui com a gente e me colocou nessa função. Espero corresponder às expectativas. Eu gostaria também de agradecer a parceria do Instituto Brasil-Israel, em nome da diretora executiva aqui presente, Manuela Miklos, e também os seus diretores, Eduardo Wurzmann e Cláudio Bobrov, aqui presentes. Este encontro de hoje, ele vai contar com a valiosa e muito qualificada contribuição de dois renomados nomes da diplomacia internacional, aos quais eu agradeço imensamente, em nome do autor Bernardo Sorge e da nossa fundação. Eu gostaria também de rapidamente apresentar, apesar de que eu sei que poderia passar essa parte, um pouco sobre o professor Celso Laffer, que fará os primeiros comentários, e também Rubens Recupero, que está, como vocês viram online, participando conosco dessa tarde. Professor Celso Laffer, presidente da Fundação, professor emérito do Instituto de Relações Internacionais da USP, foi ministro das Relações Exteriores e ministro também do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil. Professor Celso, acho que, né, se a gente tivesse que ler o currículo, ele seria extremamente extensivo e, enfim, muita admiração por todo o seu trabalho, toda a sua contribuição, e um prazer enorme tê-lo como presidente aqui dessa instituição. Rubens Recupero, diplomata de carreira, serviu como embaixador nos Estados Unidos, na Itália e nas Nações Unidas, em Genebra, chefiou as delegações brasileiras para o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, Conferência da ONU sobre Desarmamento, atuou como secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, foi ministro da Fazenda e um dos participantes do Plano Real, autor de vários livros também, e o último dele, a sua última obra agora de 2024, chamado Memória. E o nosso convidado, o autor do livro, sobre o qual nós falaremos bastante, Bernardo Sorge, sociólogo, é diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais e da Plataforma Democrática, PhD em Sociologia pela Universidade de Manchester, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de várias outras universidades na Europa e nos Estados Unidos, autor de 30 livros e mais de 100 artigos acadêmicos. Eu peço desculpas, nós fizemos apenas um recorte do enorme currículo e da contribuição dessas três personalidades que nós vamos ouvir agora. Para dar início a este encontro, que basicamente vai contar com a grande apresentação dos três, nós vamos fazer uma apresentação rápida de um vídeo de 2 minutos da Fundação Fernando Henrique, para quem ainda não teve a oportunidade de ter acesso. Na sequência, a Manu vai fazer palavras rápidas sobre o IB, e tem um vídeo manifesto do Instituto Brasil-Israel que nós vamos apresentar, também dura 1 minuto, e aí nós vamos seguir para as apresentações. E a previsão é que a gente termine hoje esse encontro em torno das 17h30. Teremos um espaço importante para debate e eu vou estar nesse papel de mediadora das perguntas, e optamos, desta vez, por ceder o microfone às pessoas para fazerem as perguntas, só que, obviamente, a gente pede uma atenção e o cuidado para que a gente consiga ouvir as perguntas e poder responder, tá bom? Eu queria, por favor, pedir para soltar o nosso vídeo. Vivemos em tempos de muitos conflitos, tensões e incertezas. Opiniões pré-concebidas estão dominando o debate e não deixam espaço para o diálogo,
É frustrante quando percebemos que nossa voz é ignorada. Mas e nós? Ouvimos o que os outros têm a dizer? Estamos realmente abertos para compreender um ponto de vista diferente do nosso? A democracia se alimenta da convivência criativa entre pessoas que pensam diferente. Essa é a sua maior riqueza. No mundo cada vez mais complexo e interconectado, viver em democracia significa assimilar, compartilhar e criar conhecimento juntos sobre as transformações da sociedade, da economia, da política, da natureza. Enfrentamos desafios que não têm resposta simples, da mudança climática à onda global de governos autoritários. Para avançar, precisamos criar espaços para um debate democrático verdadeiro, baseado no respeito pela divergência e aberto ao melhor conhecimento disponível. Vamos juntos, na diferença, construir um caminho comum. Não é fácil, mas é possível. Obrigada. Gostaria, Vanô, que você, em poucas palavras, falasse rapidamente dessa nossa parceria e nós vamos soltar em seguida o vídeo do Instituto Brasil-Israel também. Tá. Bom, queria agradecer a parceria em nome de todos do Instituto Brasil-Israel. Temos aqui nossos diretores voluntários, Ruth também, com outro chapéu, uma das nossas diretoras voluntárias, nossa presidente. Para a gente que tem como missão elevar o debate público no Brasil sobre Israel, sobre judaísmo, sobre as relações Brasil-Israel, está aqui, está presente nesse dia e ter uma parceria com essa fundação é um motivo de muito, muito orgulho. Então, acho que falo em nome de todos nós, equipe, direção, agradecendo muito. E aí, esse triunvirato, Celso Laffer, Bernardo Sorge e Rubem Recupero, eu que sou das relações internacionais, sonhei que quando eu crescesse ia ser assim a vida. Então, estou muito comovida e agradecida e sei que será um debate incrível. Boa sorte para a gente. Ótimo. Vamos soltar o vídeo do Instituto Brasil-Israel, por favor? Muito bom, obrigada. Vamos então agora dar a palavra para o autor do livro, querido Bernardo Sorge. Nos primeiros minutos, fazer uma apresentação sobre o seu trabalho. Depois nós vamos passar para o professor Celso Laffer e o Rubens Recupero. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Celso e ao ministro Recupero pela disposição a participar deste debate, a Fundação Fernando Henrique e ao IBI, e certamente a todos vocês, os presentes aqui. Eu vou fazer uma introdução muito curta para dar lugar aos comentaristas e aí sim, se me permitem, retomar o diálogo. E nessa apresentação curta, eu basicamente queria localizar o livro dentro do que seria a minha biografia e das razões que me levaram a escrever. E explicar alguns
das limitações, inclusive, do livro. O tema da identidade judia é um tema que me perseguiu a vida toda. Nasci numa família judia, o único sobrevivente de uma família de rabinos. Meu pai queria que eu seguisse a tradição, claramente não foi exatamente isso que eu fiz, mas de alguma forma essa tradição continuou me influenciando na minha psique mais profunda, né? E minha trajetória de vida também me levou primeiro a Israel, depois basicamente ao Brasil. Nasci no Uruguai, não sei se tenho ainda algum sotaque, eu tenho a impressão que sim, né? E o tema central do livro, para mim, né, não será necessariamente a leitura que vocês farão, é tentar colocar em palavras o que eu chamaria um sentimento. E que, sendo sociólogo, ninguém é perfeito, né? Tem aqui juristas, inclusive, ou seja, cada um tem suas limitações, tem seus instrumentos. A palavra mais apropriada que encontrei, ainda que não seja totalmente elaborada na própria tradição sociológica, é do imaginário. Há um imaginário judeu. E o imaginário é um conceito que capta todas as ambiguidades e por isso é difícil de definir com rigor, né? É consciente, é inconsciente, é subconsciente, é emoção, é sentimento, é razão, né? É o que nos faz humanos, né? A gente habita sempre em algum imaginário e é o espaço que de alguma forma orienta nossa percepção de mundo sem sermos totalmente conscientes dela. Quando somos conscientes demais, tentamos organizar em conceitos claros, mas que não refletem os sentimentos últimos que nos orientam, né? Especialmente os sentimentos últimos de identidade, identificação, identidade, sentimentos de grupo, né? Afinidades. A segunda coisa é que, para escrever o livro, eu tive que chegar a uma idade avançada, né? Ou seja, enquanto jovem, eu tentava, de alguma forma, fazer sentido das coisas, entre o universal e o particular, né? Entre afinidades sentimentais e sentimentos de mundo em torno de valores mais abstratos. E, a partir de um certo momento, eu entendi que há uma dimensão trágica na vida humana. Essa dimensão trágica inclui saber que não sabemos, conviver com limitações, com finitudes múltiplas e com contradições, né? Não se trata de fazer uma apologia da contradição, mas entender que ela é parte da gente. Tentamos, de alguma forma, criar equilíbrios, dosar, né, sentimentos. O conceito de antinomias, que é tão caro à tradição jurídica, especialmente de um autor que o Celso tanto admira, que é Norberto Bobbio, né? Vivemos com valores antinômicos e eu diria até sentimentos antinômicos, por vezes, né? Que não se juntam de uma forma coerente. Quando era jovem, a palavra de ordem do movimento sionista era coerência. Temos que ser coerentes. Gente, é bom procurar uma certa coerência, mas essa coerência com C maiúscula, Freud diria que só antes do nascimento e depois da vida, né? Na vida está cheia de conflitos e contradições. Acontece que terminei de escrever o livro no momento em que Israel entrou em uma situação extremamente difícil, na qual ontem fez um ano, né? E uma situação que sigo repetindo cada vez que eu falo em público, é traumática. Estamos todos nós, em maior ou menor medida, afetados pelo trauma. E o trauma tem um problema. Ele dificulta, quase quando não impossibilita, a reflexão, a lucidez, né? É uma névoa
né? Tem o famoso filme de McNamara sobre a névoa da guerra, né? A gente pode falar da névoa do trauma, que neste momento vai junto com uma guerra. Vivemos uma dupla névoa. Isso dificulta muito uma reflexão, né, com a tranquilidade que exige um ambiente, por exemplo, no qual nos encontramos, que a gente gostaria de pensar, né, eu não diria friamente, mas com calma, com tranquilidade. Está difícil. Eu ainda espero que, dentro dos limites do possível, e nesta reunião a gente tente fazer um esforço nessa direção, de reconhecer esse trauma, o sofrimento que cada um carrega, mas, ao mesmo tempo, tentar ir além, manter aquilo do qual tanto nos orgulhamos, que é uma inteligência, uma capacidade reflexiva, uma referência a valores que vão além das circunstâncias nas quais estamos vivendo. Finalmente, devo dizer que meu livro não pretende dar resposta às circunstâncias atuais nas quais está passando. Exigem respostas mais para o momento imediato. Ele, sim, tem expectativa que, em algum lugar, permita pensar como pensamos, refletir como refletimos, né? Entender como, quando enfrentamos uma situação difícil, mobilizamos, por vezes, imaginários que dificultam a capacidade de avançar pela senda que é de procura de soluções estratégicas, diplomáticas e políticas que nos interessam a nós enquanto judeus e enquanto brasileiros, que vivemos um país que tem a sorte de não ter esse tipo de problema e que pode ter um lugar importante naquilo que lhe é dado, que é promover o diálogo pela paz no Oriente Médio. Vou parando por aqui. Obrigada, Bernardo. Agora, professor Celso, as suas considerações, comentários, reflexões. Bom, eu acho que a primeira observação que eu gostaria de fazer é que o livro do Bernardo é um livro muito bem concebido, que tem o mérito de organizar a complexidade da sua temática, com o conhecimento de quem a ela vem se dedicando no correr dos anos, como ele acaba de dizer de viva voz. Tem uma perspectiva organizadora desta sensibilidade que resulta da sua própria experiência. E tem o olhar do repertório de um sociólogo. E o que traz o repertório de um sociólogo como ingrediente de objetividade na análise de larga visada dos fenômenos sociopolítico-religiosos no longo curso da história. É também um livro oportuno na atual conjuntura dos desafios e dificuldades que cercam a condição judaica. É uma introdução que tem os méritos de uma leitura refletiva e documentada. Esta dimensão de organização é um dado importante. Eu vou destacar alguns pontos com o objetivo de abrir o debate, não adicionar algo sobre o tema de hoje. Eu começaria dizendo que a historiografia judaica não religiosa, iniciada no século XIX, penso em Gretz, penso em Dubnov e penso mais contemporaneamente em Salo Boran, destaca que a história dos judeus não pode ser compreendida separada da história dos povos e das nações em que viveram e existiram. Este interrelacionamento integra o mundo na história judaica.
E daí a pertinência do título. Não só a geografia, mas a geopolítica no entendimento da história do povo judeu. Uma geopolítica que, no momento atual, se caracteriza pela geografia das paixões na vida internacional. O que organiza o livro do Bernardo é fazer do universo do imaginário judeu um instrumento de análise. O rabino Adin Steinsaltz, que ele cita na bibliografia, e que o embaixador Recupero e eu tivemos uma larga conversa e um largo jantar em Genebra, também se debruçou sobre esse tema, afinal de contas, o que é a condição judaica. E ele fez uma observação, com a sutileza que o caracterizava, dizendo, olha, não é uma religião, porque tem os seculares, não é uma etnia, porque são muitos, não é uma língua, porque são muitos, não é uma cultura, porque são várias. Então, por aí você não define. Então, ele chega a propor que o que caracteriza, no fundo, esse imaginário é a ideia de uma grande família. E essa grande família envolve um relacionamento de maior ou de menor proximidade. Tem aqueles que se dedicam a esta família em tempo integral e dedicação exclusiva para voltar ao regime de trabalho da universidade. Tem uns que se dedicam ao assunto em turno parcial ou em turno completo. E tem uns que não gostam da família e que gostariam de se afastar desta família. Então, eu acho esse conceito um bom conceito. E o lastro do conceito, como diz o Adin, é um vínculo ideológico, não um vínculo biológico. Essa família não é biológica, ela é uma família que se estrutura ideologicamente. E a sua base, o seu lastro, é a história judaica, não? E, para citar um poeta do nosso agrado, meu e do Eugênio, que é o Paulo Bonfim, falando sobre os antepassados, dizia, é um certo jeito de sentir. Não, com isso evoco uma precisa formulação de um grande poeta. Esta família vincula-se a este universo imaginário. E nesta vinculação ao universo imaginário, isso coloca a relação entre memória e história. Aí eu penso no Yerushalmi, que era um grande historiador, e o livro dele, Zachor, e as considerações do Pierre Vidal-Naquet, que também falou sobre essa relação entre história e memória. O Yerushalmi escreveu um grande livro sobre Fernando Henrique Cardoso. Não o nosso querido presidente, mas um personagem do século XVI, enfim, um componente daqueles que foram vitimados pela Inquisição. E o meu primo Israel deu o livro de presente para o presidente Fernando Henrique, dizendo, olha aqui o seu ilustre antepassado. Não? Então, para botar o Yerushalmi, que eu estou discutindo, no contexto da Fundação Fernando Henrique, da qual eu sou o presidente, para vocês verem que eu estou aí estabelecendo várias vinculações. E um livro paradigmático desse capítulo de História e Memória é um livro que eu discuti recentemente do Samuel Usque. Chama-se Consolação, as Tribulações de Israel. É um livro do século XVI, escrito em português, língua em que mamou, como diz o Samuel Usque, foi publicado em Ferrara e escrito para o consolo dos seus conterrâneos, que também estavam sendo vitimados pela Inquisição. É um livro que se compõe de 3 diálogos pastoris. O primeiro é
a história de Israel e as suas perseguições até a queda do primeiro templo. O segundo diálogo é da queda do primeiro templo à queda do segundo templo. E o terceiro são as vicissitudes pós-queda do segundo templo e o que isto traz como um componente de seleção e dimensão de solidariedade. Agora, memória, como dizem os dois pensadores importantes, o Yerushalmi e o Vidal-Naquet, não é história. Ela é fruto de uma seleção, daquilo que te parece mais pertinente, daquilo que é mais relevante, como a memória de todos nós, não? E, naturalmente, ela envolve, nessa seleção da memória, o passado, o presente e a angústia do futuro. Portanto, o que eu estou aqui dizendo é que este imaginário tem um componente de um lugar de memória, não? De um lieu de mémoire, como trabalhou o Pierre Nora. E aí vou a esta reflexão que ele colocou sobre o tema da identidade. Identidade individual se faz pela diferença, o que cada um de nós é e se distingue do seu próximo. A identidade coletiva se faz pela semelhança, o que eu tenho em comum com aqueles com os quais eu coletivamente me identifico. Esta identidade coletiva está ligado a este imaginário da gente da nação, para usar a terminologia do padre Antônio Vieira, falando sobre os judeus. E é uma pertinência importante uma das observações que faz o Bernardo, que durante mais de 1.500 anos o judaísmo talmúdico organizou o imaginário judeu. Não é mais os sacerdotes, não são mais os reis, não são mais os profetas. É justamente o judaísmo talmúdico, que, naturalmente, construiu um muro em defesa da Torá. Naturalmente, o grande problema nesse entrelaçamento mundo e experiência judaica é verificar o que é novo, o que não é a repetição de uma imemorial perseguição aos judeus no correr da história. É o que diz a minha mestra Hannah Arendt, a capacidade de diferenciar. A não é igual a B. Os pogroms não são um holocausto. A Inquisição é um local de memória da perseguição e da hostilidade em relação aos judeus, mas não tem as características do nazismo. Também a presença judaica na Alemanha é distinto da presença judaica na Itália, não? Vocês pegarem o livro do Amos Elon, que você gosta, que é um livro importante sobre a presença judaica na Alemanha. Do ponto de vista italiano, eu acho que o melhor texto é um grande texto de Momigliano, que examina como são distintas as maneiras pelas quais esta inserção se deu. Agora, diz o Bernardo, muito pertinentemente, que o novo da condição judaica no século XX foi a Shoah, o Holocausto, e a criação do Estado de Israel. Então, isto é o novo no século XX, com os seus desdobramentos. Ela não é uma repetição de problemas do passado. Ela guarda ressonâncias, mas ela é algo diferente. Por isso, está muito bem apresentado no livro
os paradoxos que suscitam Israel, que estão muito bem discutidos nas páginas 93 e seguintes do livro, assim como as diferenças e mutações entre o judaísmo israelense e o judaísmo diaspórico, que é o que ele trata no anexo do livro dele. E que eu acho que é importante destacar, porque este imaginário não é mais o mesmo imaginário. Ele tem variações. E é por isso que no mundo contemporâneo existem encontros e desencontros. Inclusive, o desafio da conjuntura atual e dos novos surtos de antissemitismo. Ele coloca um problema importante, porque, no limite, as comunidades judaicas são stakeholders da existência de Israel, que é parte do imaginário. Mas isso gera problemas. Problemas porque há, ao mesmo tempo, proximidade e distância, não? Dificuldades da conjugação desses dois imaginários. E gera novos e velhos itens do recorrente tema da solidariedade e das dificuldades dessa solidariedade. E o problema da sensibilidade para os ventos da história. O Bernardo diz uma coisa muito interessante, que o judaísmo moderno é moderno, mas é também judeu. Então, ele é um grupo cognitivo dissonante, inclusive interse, não, para usar aí uma boa discussão, não apenas erga omnes, mas interse, como cabe a um professor de direito, usar um mínimo de latim aqui, que o presidente Fernando Henrique acharia divertido. Agora, uma das coisas mais interessantes do livro, que eu apreciei muito, é a análise do mundo Yiddish na Europa Oriental, tema nosso. Um fenômeno único, uma língua passaporte, que diferenciava o judeu do não-judeu, um espaço comum de convivência e comunicação, que teve uma notável intensidade e densidade cultural, religiosa, política e também no campo da criação teatral. E o Yiddish foi um fenômeno que conduziu os judeus da Europa Oriental no seu caminho em direção ao mundo secular. Não? Eu penso, naturalmente, com a ignorância que eu também declaro, que muito mais do que o que foi, por exemplo, construído como uma identidade própria em outros momentos anteriores, fora o capítulo do judaísmo rabínico que construiu o imaginário, é esta dimensão do Yiddish, que produziu um escritor extraordinário como Sholem Aleichem, um pintor como Chagall ou Segal, um escritor como o Bashevis Singer, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e justamente começou o seu discurso falando sobre o que significava o Yiddish como parte deste imaginário. Há um grande poeta que era um judeu da Lituânia, o Litvak, que é Stutzkever, que foi partisã, participou da batalha do gueto de Vilna, acabou indo para a União Soviética, protegido pelo presidente da Lituânia no exílio, que o conhecia como poeta, e pelo Ilya Ehrenburg. Ele é um dos raros testemunhos no Tribunal de Nuremberg, não? Contrário do processo Eichmann, onde a voz das vítimas aparece com frequência, no Tribunal de Nuremberg, as provas sobre esta matéria vieram depois
E um dos poucos depoimentos é o depoimento do Stutzkever. E o Stutzkever diz nos seus escritos que ele queria ter dado o depoimento em Yiddish, porque ele queria ter dito em Yiddish o que era a sua sensibilidade em relação àquilo que tinha ocorrido, a começar pela Lituânia. Mas aí o tribunal diz, não, mas não é língua oficial, como nunca foi. E ele acabou falando em russo. Mas a força desse sentimento é o que eu queria transmitir. Bom, o Yiddish foi visto por muitos que vieram deste mundo, pelos seus originários imigrantes, como a língua da mãe, Mamelocha, não? E eu devo dizer a vocês o seguinte, eu, infelizmente, não sei Yiddish, não conheço. Nem era a língua que se falava na minha casa, mas era a língua dos meus antepassados. E vocês se lembram seguramente de um grande livro da Natalia Ginzburg, Léxico Familiar, em que ela diz, olha, cada família tem o seu próprio léxico. No meu caso, mesmo sem ter nenhuma noção do Yiddish, eu entendi o que Saussure queria dizer sobre a diferença entre significante e significado. Mesmo que o significado me escapasse, o significante tinha um componente de familiaridade. E é isso que eu acho que é um dos pontos importantes que o livro do Bernardo traz à nossa consideração. Eu tenho muitas afinidades com a leitura que ele fez. Em parte, eu expus isso numa conferência, num congresso internacional de antissemitismo, aqui na USP, em que vários desses temas eu aflorei. Só que, ao contrário dele, que nessa matéria tem mais dedicação exclusiva do que eu sou um estudioso de turno parcial. Mas, ainda assim, espero ter, com esses comentários, ajudado a aflorar assuntos para o nosso debate. Obrigado. Muito bom, obrigada, professor Celso. Vamos agora ouvir o embaixador Rubens Recupero. Bem-vindo aqui ao nosso encontro. Estamos todos conseguindo vê-lo bem, então agora as palavras são suas. Particularmente, meu querido amigo Celso Laffer, eu lamento muito não estar presente aí como eu desejaria, mas eu estou no meio de uma viagem rumo ao Japão, e como eu já sou carregado de anos, eu tive que partir uns dias antes para ir fazendo essa viagem um pouco, uma vez que é uma viagem muito longa. Então, peço desculpas por não estar presente. E eu queria também agradecer muito ao Bernardo e à Fundação de ter me dado esse privilégio de participar. Eu considero realmente uma grande oportunidade essa, uma vez que eu me interesso há muito tempo sobre essa condição judaica, como falou o Celso, sobre a identidade judaica, esse mistério da continuidade da identidade judaica ao longo dos séculos. Eu queria um pouco explicar isso. Não era propriamente por nenhuma razão pessoal, a não ser talvez o fato de que eu também sou de origem, italiana, e sou daquele lado de origem italiana que ainda se sente com uma dupla cultura, portanto, uma dupla identidade. Isso desapareceu no Brasil, na maioria dos caras, mas eu e alguns, como é o meu. E eu sempre me interessei pela condição judaica, justamente porque ela tem esse conteúdo, de certa forma, insuperável,
e serem muitas vezes uma dualidade até uma multiplicidade de identidade dentro de uma própria, embora uma dominante. Há muitos anos atrás, em 97, a convite da Ravina Ilho, não sei se vocês conhecem, ela era professora, não sei se ainda é, de literatura comparada, Meyer, da Vires. Ela me pediu que eu escrevesse o prefácio para um livro que ela escreveu, chamava-se Imigrantes Judeus e Escritores Brasileiros. Era um livro dedicado, sobretudo, a escritores pouco conhecidos. Ela tinha um critério muito exigente. Por exemplo, ela eliminava os escritores como a Clarice Lispector, porque a Clarice, embora judia até a raiz de cabelo, não assumia explicitamente a identidade judaica. Né? Embora quem tenha conhecido a Clarice, como é o meu caso, ou mesmo quem leia o que ela escreveu, sabe que ela é essencialmente judia, né, em tudo. Ela tinha um critério de um pouco exclusivo, né? Apenas aqueles que reivindicavam a condição de judeus que tinham escrito livros com esse. Mas ele depois escreveu um prefácio, foi publicado em 2007 pela editora Perspectiva. E eu me refiro, de certa forma, a algumas coisas que eu já dizia. Então, o Bernardo já disse que esse dinheiro dele, embora seja oportuno, como disse o sai em um momento que, para que ele seja comentado publicamente, nós problemas dos livros, né, de ser dominado pelo cotidiano, né, pela conjuntura, pelo que está acontecendo. Não só a guerra na faixa de Gaza, o problema agora com o Hezbollah, mas os problemas do contexto geral. Né? Mesmo antes do conflito, a divisão dele de Israel era muito aguda. Né? A divisão, por exemplo, em torno daqueles projetos de intervenção no noticiário, tudo isso foi um pouco adiado. Mas esses problemas estão lá, no próprio Bernardo diz, e o Celso lembrou, naquela mídia de páginas em que ele fala dos paradoxos de Israel, né? Que ele resume como paradoxos da insegurança existencial, os paradoxos da relação com as diásporas, paradoxos de um movimento secular apropriado por grupos religiosos, aparentado a esses paradoxos da hegemonia cultural do judaísmo talmúdico e o Estado que se pretende democrático, e, finalmente, paradoxo de um Estado democrático que se define ao mesmo tempo como judeu. Né? A verdade é que eu penso que talvez a melhor maneira de escapar ao risco e nos deixarmos levar pelo cotidiano, pelo curto prazo, pelo debate do que está acontecendo na faixa de Gaza, ou no conflito do Oriente Médio em termos gerais, é justamente lembrar que esses paradoxos estão lá e que, se voltar, o povo israelense terá de voltar a enfrentar esses dilemas que agora foram adiados por uma melhor oportunidade. E que nada do que possa acontecer como consequências das operações militares é de modo a fazer desaparecer ou reduzir a centralidade dessas questões para o futuro de Israel, independentemente das outras grandes incertezas relativas ao conflito existencial com os palestinos. Mas não é isso que eu gostaria de falar nesse momento. Né? Como eu lembrei, ao escrever esse prefácio ao livro da Regina Ilho, eu dediquei uma boa parte de tempo aos antecedentes históricos, porque é um meu viés. Né? Eu não sou historiador profissional, mas a maneira com que eu abordo o conhecimento é sempre pela via histórica.
né? E eu, então, procurava mostrar uma coisa que pouca gente se dá conta, né? É a antiguidade da presença histórica do povo judeu no Brasil. Não é um sentimento comum, não, porque desapareceu apagado pela história séria e só voltou depois com o início da imigração moderna, né? Sobretudo dos judeus askenazim que vieram da Europa. E eu me referia, sobretudo, aos judeus sefarditas, ibéricos, muitos deles portugueses, que estavam em Amsterdã e que, durante a ocupação holandesa, vieram para o Brasil em grande número e foram juntar por muitos cristãos novos que saíram do armário, né? E resolveram assumir a identidade judaica nesse momento. Embora essa presença tenha durado pouco tempo em termos históricos, ela foi suficiente para dar ao Brasil certas características titulares, né? Por exemplo, Pernambuco foi a série pioneira das duas primeiras comunidades judaicas das três Américas, né? Lá existe uma existência registrada das duas primeiras sinagogas, inclusive da adaptação da liturgia hebraica ao hemisfério sul. E esse Brasil da época também foi o primeiro local do continente no qual foram compostos os primeiros poemas em hebraico. Aliás, até o judaísmo norte-americano, que é realizado no livro do Bernard, como o principal símbolo da diáspora judaica da atualidade, teve, como se sabe, origem em um grupo de judeus que deixou o Brasil após a capitulação dos holandeses em 1654 e que foi para a então Nova Amsterdã, né? Mais tarde Nova York. Né? Vocês sabem que até o velho cemitério judaico em Manhattan chamava-se Brazilian Cemetery, né? Em homenagem a esses primeiros judeus. Eu digo isso tudo porque o livro do Bernard não é de natureza nem de volume para abranger esses antecedentes. Tá? Ele chega dizendo, em certo momento, que as comunidades judaicas no Brasil, na América Latina, são quantitativamente pequenas, em via de redução da imigração, e que são caudatárias de influências de centros mais importantes, como Estados Unidos, Israel. Tudo isso certamente é verdade. Agora, eu acho que nada disso significa que não se devem qualificar essas afirmações por outros fatores no terreno dos valores, dos afetos, valores que são, digamos, qualitativos. Né? Aliás, vocês sabem, esses precedentes históricos que eu evoquei, até do ponto quantitativo, chegaram a ter uma certa expressão. Né? Vocês sabem que no livro do Charles Boxer, The Portuguese Seaboard Empire, ele menciona que em fim de século XVI, quando começa a grande imigração de cristãos novos para o Brasil, se calcula que metade da população de Portugal possuía sangue judaico. Portanto, não é uma coisa a minimizar. Né? E de tudo isso ficou algo, né? Umas sobrevivências de livros meio camuflados, descobertos no setor nordestino por Elias Lippiner e outros pesquisadores, traduções familiares de acidentes ou caídas das sextas-feiras, ablusões de fórmulas, cujo significado se esqueceu. Isso tudo às vezes está presente até em poemas de cordel. Agora, nada disso, evidentemente, tem a ver diretamente com o livro. O livro que nós estamos comentando realmente representa um esforço, a meu ver, bem no sentido, né? Como o Celso Laffer já tinha dito, para tentar aprender de uma forma clara, objetiva, uma história longa, de mineiro, né? Complicada, com peripécias de todo tipo, né?
além de uma situação geopolítica extremamente condicionada, né, pela variação constante da política internacional. Bernardo Glasgow, mulher disse, é um sociólogo, há um instrumental conceitual da sociologia, da psicologia social, da antropologia. Ele caracteriza, por exemplo, os judeus como um povo que atravessou quase toda a sua milenária história, como uma minoria cognitiva, né? Uma minoria com percepção de sua identidade que está presente na preocupação do livro, que é, sobretudo, de mostrar como se desenvolveu o imaginário judeu ao longo do século. Ele faz isso de uma forma admirável. Ele articulou em menos de 120 páginas, né? Que é realmente uma coisa impressionante. Né? Um volume muito grande de valor, de informações, de qualidade e interesse. Sabe? Eu, pessoalmente, aprendi muita coisa que eu ignorava. Eu aprendi com a leitura desse pequeno livro. E eu só posso elogiar de maneira objetiva, científica e isenta, né, de que o autor nunca se afasta. Agora, isso não quer dizer que a abordagem puramente sociológica e científica basta, a meu ver, para captar em toda a sua complexidade que se poderia chamar da absoluta excepcionalidade do destino do judeu. Eu até vou pedir licença nesse sentido para, quem sabe, trazer uma nota um pouco diferente dessa nota científica, objetiva, isenta, que é a maioria. Eu acho que realmente o destino judaico tem qualquer coisa de misterioso. Que não foi apenas uma minoria cognitiva a mais. Né? Os judeus são os únicos. Dentre todos os povos da antiguidade, né? Aí incluindo Babilônia, Síria, Egito, Grécia, Roma. Eu não estou falando da tradição oriental, que a gente conhece mesmo, tá? Chineses, indianos, etc. Mas na nossa tradição, esses povos todos foram todos muito mais numerosos, muito mais poderosos, muito mais brilhantes na época, né? Criaram civilizações importantes, mas nenhum deles conseguiu chegar até nós. E o único povo que conseguiu, de fato, essa façanha, sem jamais romper esse fio da continuidade de uma consciência de identidade, capaz de sobreviver para esse mundo todo, né? Para esse regime de território, de autonomia, de liberdade, de poder. Né? Porque, embora seja verdade que o povo judeu desfrutou uma ou outra vez de proteção de alguns aliados geopoliticamente poderosos, muitas vezes tendo inimigos, né? E conseguiu prescindir isso tudo e sobreviver. E eu, sinceramente, não creio que se possa explicar esse fenômeno de uma maneira puramente humana, certo? Um instrumental meramente sociológico, histórico, que eu acho isso de fato incontestável no mundo. Eu tenho a impressão que o que pode explicar isso, de um lado, é a teologia, e eu me incluo nessa linha. E de outro lado, talvez quem não quer chegar a esse domínio do transcendental, a filosofia, ou quem sabe a literatura, alguma coisa que possa captar, né? O fio desse leão. Agora, nenhuma das pistas que eu sempre gostei, aí entra o meu mentor mais teológico, né? Foi fornecido por um grande assiriólogo francês, Jean Auderot. Jean Auderot tem um livro que chama Naissance de Dieu, la Bible et l'Historien.
É uma publicação da Gallimard, em 1992. Nesse livro, Nascimento de Deus, ele diz que as duas contribuições inigualáveis do povo judeu à humanidade foram, em primeiro lugar, a ideia de um Deus único, transcendente, não antropomórfico, que não se confunde nem com lá nem com um. E o segundo é o conceito de uma religião moral, em que é consistente não em rituais, na obediência de rituais, mas em mudanças de comportamento ético e moral dos homens em relação aos outros. Eu ouso crer, sabe, que foi a fidelidade a essas duas ideias, ainda que com altos e baixos, né, que proporcionou aos judeus uma poderosa razão para sobreviver e guardar a sua identidade mesmo nos termos mais sombrios. O particularismo judeu, o excepcionalismo judeu, consistiu, assim, na recusa de se dissolver e fazer perder um componente insubstituível da experiência humana. Eu tenho, inclusive, a impressão de que isso explica um fenômeno mais no terreno sociológico, né? Que é a diferença entre a imigração do judeu e a imigração de todos os outros. Italianos, libaneses, alemães, que se quiser. Que esses outros povos poderiam, seja por razões econômicas, na maioria das vezes, seja por razões políticas, eles abandonam uma identidade e uma cultura, e ainda que no início não seja uma opção definitiva, eles acabam adotando uma outra identidade, uma outra cultura, uma outra língua, e a cultura original desaparece. Né? É o que eu vi, por exemplo, entre os italianos, e outros que migraram para o Brasil. Já no caso do povo judeu, o povo judeu emigra não tanto para adotar uma nova identidade, mas para conservar a própria. Então ele está disposto para isso, a deixar para trás a sua identidade nacional secundária, né? Seja qual for, né? Polonesa, lituana, russa, ou de qualquer outro país, ele tinha uma outra nacionalidade, uma outra cultura, uma outra língua, mas ele faz isso apenas para melhor proteger a identidade originária, a identidade que é aquele núcleo da qual ele quer abrir mão. Então, essas considerações me fazem pensar que esse mistério da identidade judaica vai mais além do que a nossa sociologia consegue penetrar. Me desculpe se eu trago a baila um pouco essas considerações, de certa forma, talvez teológicas, né? Mas foi que me inspirou a leitura desse livro, e eu recomendo vivamente as pessoas que estão aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. Agora vamos dar um momento para o Bernardo para reagir. Rápido para deixar ao público. Perfeito. Comentários rápidos, né? Teve muita coisa, então vou simplesmente ter um comentário fragmentado. O Celso mencionou da grande família. O Darcy Ribeiro, que eu conheci, fiquei muito próximo nos anos 60, no Uruguai, quando ele se exilou. Ele me fala: Bernardo, essa coisa de... Eu vinha com discurso nacionalista, sionista, né? Bernardo, entenda bem, vocês não são nação, vocês são tribo, uma grande tribo, mas a característica dos judeus são tribais, né? Então a ideia de uma grande tribo que se aproxima à ideia
de nação, né? Eu acho que é interessante e, na verdade, tratamos sempre com analogias porque nos falta o conceito adequado, né? O Celso mencionou algo, não vou aprofundar, mas eu queria notar e anotar a menção, né, lembrando Hannah Arendt, que A não é B. Eu diria o seguinte, a memória muitas vezes nos leva a pensar que A é B. E a história nos lembra, a história fáctica, analítica, né, nos lembra que A não é B. Né? E esse é o grande problema, é a força da memória e a sua grande fragilidade, de pensar que o que está acontecendo é A e não é A, é algo diferente. Né? Então, esse cuidado, e aliás o Yerushalmi lembra muito bem, né? Ele se queixa, dizendo, pois os judeus deveriam um pouquinho mais levar em conta o trabalho dos historiadores, né? Porque muita memória e pouca história, no sentido... Então, é importante. Não vou entrar em temáticas atuais no momento, mas é importante para temáticas atuais. Eu só quero lembrar também, en passant, para futuros debates, que meu livro, sem querer querendo, retoma debates de um século atrás, dos anos 20, 30 e 40, né? Porque Albert Einstein, Hannah Arendt, né, participaram em Israel e na diáspora sobre que vai ser o Estado de Israel em relação àquele judaísmo, o judeu histórico, né, que durante 2000 anos foi um judeu diaspórico, e deu rachas de todo tipo e mudanças de opinião. Hannah Arendt tendo inicialmente uma postura claramente a favor do Estado de Israel, e depois, acompanhando os eventos históricos, começou a manter uma distância, né, de que judaísmo é possível, né, o lado positivo, um espaço público onde efetivamente os judeus podem participar como iguais, mas também o custo de um Estado. Né? Tem um discurso famoso, Albert Einstein, um século atrás praticamente, onde ele começa dizendo, um pouco acompanhando o recupero sobre a especificidade dos judeus, mas Albert Einstein era menos teólogo e um pouco mais sociológico, ele diz assim, me sinto judeu porque os judeus são um povo ético e me identifico profundamente com esses valores. Aí ele diz, e sou um povo ético porque não tem Estado. O dia que estiver em Estado, não tenho certeza que vai ser um povo diferente dos outros. Um século atrás. Né? Então, esse é sobre o tema que a gente, um século depois, porque a partir da criação do Estado de Israel, de alguma forma o debate se congela, né? A gente vê um movimento geral dos judeus no mundo todo se identificarem com o Estado, apoiar, etc., etc. E hoje temos, né, especialmente nos Estados Unidos e não somente, uma retomada de posições de um século atrás de defesa de uma diáspora judia com um judaísmo diferenciado do que seria a diáspora de Israel. Foi mencionado pelo Rubens Recupero o tema da fragmentação de Israel, social, política e cultural, que eu pessoalmente considero que é o grande ponto de fragilidade de Israel, e não só a meio prazo, como o Rubens mencionou, sobre depois que finalizar, porque vai finalizar esse conflito armado, mas inclusive no momento atual. E sem entrar outra vez em detalhes do momento, parte dos problemas tem que ver com um certo primeiro-ministro, certamente tem a ver, mas não é só ele. Ele representa uma sociedade fragmentada, paralisada. Né? O estadista, quem é? É aquele que vai além da representação. Ele é a vontade. Ele tem uma visão de futuro, uma perspectiva, e orienta o povo nesse sentido. Né? Moisés pensa, tem uma proposta geopolítica clara, sair daqui e vamos para a Terra Prometida, e nesse caminho, como mostra a Bíblia, tem muitas quedas. O povo fala, peraí, não está legal, não é isso. Ele mantém essa visão.
né? Ou seja, essa necessidade para você avançar, especialmente em momentos de crise, de um líder que apresente uma visão e que não fica somente na administração da fragmentação política, né? Então, esse é um problema que afeta o futuro e eu penso que também a atualidade. O Rubens Recupero mencionou, e acho certo, e quem sabe uma segunda edição, quando a gente pinta grandes pinceladas, perde muito em detalhes, né? E é o preço a pagar. O meu livro tinha originalmente o dobro de páginas, decidi cortar pela metade, porque eu acho que é o volume adequado para os tempos atuais, de, se não assegurar, pelo menos facilitar a leitura, né? Então, fiz esse esforço, mas acho que, inclusive, ele mencionou o Brasil, a Argentina também. Na Argentina, a gente sente o judaísmo em todos os rincões da cultura argentina, em particular a portenha, né? Eu mencionaria um tema que, sem entrar, porque também nem me considero particularmente especializado, mas a relação particular que os evangélicos no Brasil têm com os judeus é um tema relevante que não pode ser simplificado em termos, inclusive, políticos, né? Então, eu também mencionaria. E, finalmente, o que o Rubens mencionou toca na ferida original, sem entrar na provocação enorme, provocação no melhor sentido da palavra, né? É óbvio que há sempre um espaço para pensar uma particularidade particular, porque todos os povos são particulares em última instância, é importante lembrar isso, estamos sempre fazendo comparações, né? Mas, Rubens, eu só diria o seguinte: se há particularidade histórica e um diferencial do povo judeu, eu, aí sim, assumo uma posição valorativa, já entrando na provocação do Rubens, me coloco nesse espaço que ele abre. É importante diferenciar a história coletiva de uma projeção sobre valores dos indivíduos. Há algo de particular na história judia diferencial? Há, possivelmente, né? Agora, isto não é transferível ao nível indivíduo. Como indivíduos, somos humanos, seres humanos, do mesmo nível de dignidade de qualquer outro ser humano. Porque o risco da diferencial coletivo é ser acriticamente transferido para um sentimento de diferencial individual. Eu, enquanto judeu, sendo parte dessa unidade particular, então me diferencio dos outros. E aí, realmente, no campo já dos valores, eu afirmaria, muito bem, se quiser afirmar em termos teológicos ou filosóficos, um diferencial na história judia, excelente. Isso não é transferível em nenhum sentido ao campo dos valores individuais e das qualidades e defeitos de cada um. Eu vou parar por aqui para dar chances. Queria ver se tem perguntas no auditório, quem gostaria de fazer comentários. Nós temos um microfone ali. Temos aqui, por favor. Eu só pediria para realmente o senhor se apresentar, falar o seu nome e ser sucinto na pergunta para que eles possam responder, tá bom? Tá certo. Acho que não está funcionando. Tá sim, tá sim. Tá? Joseph Kurk, complementando o livro do Bernardo. Dá licença, temos a pessoa aqui atrás com o microfone. Acho que houve uma confusãozinha. Eu acho que sim. Pode, ele fala primeiro, depois o senhor, pode ser? Muito obrigada. Não, é porque justo está atrás. Imagina. Tá bom, desculpa. Uma confusão de posição. Geográfica. Não, eu realmente
fiquei muito interessado nessa colocação do embaixador Recupero, sabe? O meu amigo Gabriel Waldman, numa conversa com ele acaba de publicar um livro, né, a Filha do Comandante, que foi... Ele é sobrevivente do Holocausto e grande amigo nosso. Um dia, eu conversando com ele, disse: essa coisa de Israel, o problema são aqueles radicais, aqueles religiosos radicais que empurram o ministro Netanyahu para o extremismo. Era a posição minha. Ele disse: mas são eles, afinal de contas, que mantiveram o povo judeu através dos séculos. Então, a ideia de que os radicais religiosos judaicos, no fundo, foram um elemento que manteve a continuidade da existência do povo judeu como tal. Eu acho que isso vai um pouco na direção do que o embaixador Recupero falou, e eu acredito que também toda a dimensão mística do judaísmo, como também a questão que o Celso levantou da questão da língua, né, que é tão importante que ele trabalhou com Sholem Aleichem, enfim, e todos esses autores. Então, essa é uma das questões, né, e eu acho que Freud tem isso, e até a segunda pergunta seria: o que você acha da teoria do Freud sobre Moisés e o monoteísmo? Porque ele vê dois Moisés, né? O primeiro seria um herdeiro de Akenaton, no Egito, né, que seria o primeiro monoteísmo, a queda de Akenaton, saída do povo judeu, depois assassinato de Moisés pelo próprio povo judeu devido às regras de convivência tão severas, e, finalmente, chegando na região que hoje seria a Palestina, teria se ligado àquelas religiões vulcânicas que são transformadas outra vez num segundo Moisés e que recupera as primeiras ideias de fundamento ético. Essas posições de Freud criou muito celeuma na comunidade judaica, né? Mas também vai na direção da questão da religiosidade como fator de manutenção do povo judeu na diáspora. Então, eu acho que é difícil tirar esse elemento, porque sempre é em volta de uma igreja que o povo se reúne. Onde tem... O Rubem Rico lembrou Recife, a sinagoga de Recife, que foi recuperada pelo Safra. Está linda lá, maravilhosa. Eu visitei essa sinagoga. Eu poderia pedir uma licença para o senhor? Muito obrigada pela pergunta. Bernardo, você captou a pergunta? Eu acho que eu gostaria para a gente... Desculpe, porque a gente vai se empolgando, é normal. Vamos pedir os próximos, se puderem ser sucintos, isso ajuda para que todos possam fazer a pergunta. Eu gostaria, Bernardo, se você me permite, vamos pegar mais algumas perguntas. O Braia levantou a mão. Você também quer falar? Então, Braia, você fala, depois você. A gente pega essas 3 perguntas. Então, tá bom. Braia, por favor. Bom, A pergunta, né? Tá. A pergunta. Sim. Não, então, a questão que eu queria colocar é como que você vai traçando, e não só você, o Celso Laffer aqui falou de outros autores, traçando uma história como se fosse um contínuo do judaísmo, né? E tem aspectos desse contínuo que desembocaram no momento atual, né? O seu livro se chama Geopolítica e História, né? Então, em que dimensão um messianismo que nasceu desse contínuo e também esses interesses geopolíticos podem engolfar ou diminuir a importância desse contínuo judaico que você trabalhou aqui?
Obrigada, Nathaniel. Você pegou também, Bernardo? Eu acho que a pergunta foi para você. Agora vamos ouvir, por favor. Minha história é um pouco antiga. Melhor no microfone. Está funcionando? Sim. A minha história eu queria trazer, complementando o livro do Bernardo e tudo que nós estamos falando sobre a nossa história, a história judaica. Eu sou de uma família judaica a vida toda também, e eu tenho uma sobrinha minha que escreveu um livro, Somos os que Tivemos Sorte, a história da minha família na guerra do Holocausto, de 39 até 46, meu pai, mais 4 irmãos, mais mulheres, e eu que nasci em campos de trabalhos forçados na Sibéria, preso pelos russos. Meu pai estava escondido na Polônia, Lvov, para poder fugir da guerra. Né? Minha família saiu da Polônia em 38, saiu da Polônia todos, largando casa, negócios, saíram para não serem endedados para os alemães, e cada um da minha família sobreviveu do seu jeito, fugindo em lugares em 38, 9, 40, até 46, e eu nasci em 41 na Sibéria, preso pelos russos que prenderam meu pai e minha mãe, e depois meu pai me deixou não era Israel, porque não era Israel, era Palestina, Tel Aviv, em 43, 44, 45, que eu e minha mãe sobrevivemos na Palestina e Tel Aviv. Enquanto meus outros tios, 5 irmãos, sobreviveram e vieram para o Brasil em 46, através do embaixador Souza Dantas, que enviou um navio trazendo refugiados da guerra, sobreviventes da guerra, e nós viemos em 46 para o Brasil. E do Brasil, moramos todos, graças a Deus, sobrevivemos. Ninguém morreu. Quando no Holocausto morreram 60, 50 milhões de pessoas. Poderia pedir para o senhor simplificar, se possível? Tá. Eu entendo a importância do senhor compartilhar conosco, mas eu acho que... aproveitei o evento de hoje. Faça a sua pergunta, por favor, se o senhor puder fazer. Eu quero entregar o livro, que é o livro, complementando o seu livro. Aqui está o livro, está para vocês, da família toda sobrevivente, que sobreviveu e que serve de exemplo para o mundo todo, hoje e os próximos anos. Quão é importante sobreviver, né? Para servir de exemplo. As pessoas nunca são iguais, um tem que entender o outro, não justifica uma guerra. Bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá. Tem uma pessoa aqui que pediu antes. Aqui, por favor, o microfone. É que tenho aqui uma pessoa que pediu antes, depois a gente passa para aí. Por favor. Bernardo, eu aumentei o número de perguntas, eram 3. Tudo bem? Tá. Bom, em primeiro lugar, queria manifestar tremenda satisfação e emoção por estar aqui. Eu nasci em Buenos Aires, na mesma época que Bernardo, e não sou judeu, mas minha história é profundamente vinculada ao povo judeu. Eu queria te perguntar, Bernardo, pode ser também para Celso, como hoje Israel é cada vez mais poderoso. Israel é uma expressão material profunda do Estado de Israel, digamos, tá? Como vocês veem, mesmo num momento super traumático, como um ano atrás, eu acho que um ano de história demonstra uma capacidade de recuperação extraordinária, digamos, tá? E eu acho que, como você vê, apesar de todo o crescimento do antissemitismo e demais, que será a projeção, digamos, da cultura judaica, agora tendo como um vector decisivo a materialidade do Estado de Israel, a tecnologia, tudo, inclusive a tecnologia militar, digamos, tá? Como você vê isso, digamos? Assim, um povo judeu que
agora, mais, como nunca antes na história, tem poder de shape the international geopolitics, ou seja, de ter uma capacidade de influenciar, não no centro, obviamente, a dinâmica do mundo. Tá, obrigada. Você quer fazer ainda o comentário que queria fazer aí atrás? Daí a gente pega teu comentário, daí passamos para a mesa, tá bom? Bom, boa tarde, Olavo, Caio Bia. Eu sou advogado, especialista em Direito Internacional, professor de inglês jurídico, professor de Direito Internacional. E fazer uma recomendação, Bernardo, professor, está falhando um pouquinho aqui. Se tiver a oportunidade de conhecer o Museu Judaico, que é muito interessante e tem toda a trajetória. Está falhando. Alô? Tá, foi sabotagem, isso, brincadeira. Mas, enfim, tem acho que 200 mil judeus. Alô? Tem 200 mil judeus no Brasil. Ou 600 mil, eu não sei a porcentagem, mas existe um quinto da população da América Latina é descendente de judeus sefarditas. Então, é muito interessante conhecer essa história mais. Inclusive, eu fui reconhecido como judeu sefardita, como descendente de judeu sefardita. Estou tirando a nacionalidade portuguesa por esse caminho. Portugal ainda reconhece. Palestrei 2 vezes sobre o tema. Vale muito a pena conhecer o Museu Judaico e recomendo Arrancados da Terra, do Lira Neto, que é maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Agora vamos passar para a mesa, para as respostas. Bernardo, por favor. Os temas levantados estão além dos 4 minutos que nos restam. Imagina só Freud, né, e o povo judeu. Né? Freud, vida e obra e o povo judeu. Não dá. São temas muito interessantes, muito ricos. O messianismo, alguma coisa no livro trato do tema. Temos muitos autores brasileiros, inclusive como Michel Levy tem um livro sobre o messianismo judeu. São temas amplos demais. Eu me sinto inclinado a comentar o Eduardo e sabendo que vou derrapar. Eu não acho que Israel é poderoso. Eu acho que é uma ilusão óptica enorme. Né? Aliás, se meu livro alguma coisa indica, é que povos pequenos só sobrevivem se conseguem, de alguma forma, negociar com as potências dominantes locais ou maiores. Né? E eu acho que... porque tem uma coisa... Sabe por que Israel não é poderoso? Porque países poderosos podem derrapar, podem ser derrotados e retomar lá na frente. Israel não pode se dar o luxo de derrapagens ou derrotas. Então, não é poderoso. Eu discordo profundamente sobre isso. Aliás, eu acho que o povo judeu vai entrar nos próximos anos, dependendo do que acontece com Israel, em uma profunda crise existencial que certamente, e mantendo o otimismo do embaixador Recupero e uma tradição extremamente rica, e tendências hoje também a recuperações de memórias nacionais, de uma deglobalização do mundo, a procura de raízes, pode levar a todo tipo de efeitos. Inclusive, eu espero que a comunidade judia aprenda uma lição, que está aprendendo muito devagar, alguns casos aqui apresentados. Nós precisamos voltar à época do Segundo Templo, que é o que mais se aproxima a épocas de globalização. E que época era essa? É uma época de proselitismo ativo. Né? A gente aprendeu muitas coisas na modernidade, mas ainda não deu tempo para entrar naquilo que é fundamental, que é expandir. Foi mencionado quantos judeus tem no Brasil, é discutível, 120, 130 mil. No mundo tem 15, 16 milhões. Né? Número é demografia, também é destino em termos geopolíticos.
né, história. Então, eu simplesmente avaliaria com mais prudência esse poderio judeu, que é, em grande medida, simbólico, né? E, obviamente, muitos, hoje, recebi e-mails celebrando que mais 2 médicos judeus ganharam o prêmio Nobel hoje, né? De medicina, mas então, são parte do capital simbólico, né? Mas sobre o qual eu teria muito cuidado. Eu acho que a característica da história judia leva a um estado eufórico depressivo quase constante. A gente sobe na euforia do prêmio Nobel e cai no primeiro bombardeio da fronteira. Então, manter um equilíbrio nos tempos atuais não é nada fácil, né? Mas eu tomaria cuidado, e aí te convido a comer uma pizza, como a gente já fez uns meses atrás, e manter esse... Eu não sei se o Celso gostaria de agregar algumas palavras. Bom, aí, naturalmente, o meu ponto de vista não coincide com o do Bernardo. Não? Eu tenho um pouco a visão de um estudioso de relações internacionais. E do ponto de vista de um estudioso de relações internacionais, como dizia o Aron, Israel se consolidou como país, como sociedade, e passou a participar da Machtpolitik. Não? Ele é uma expressão do jogo da relação internacional. E, nesse sentido, é preciso entender a inserção de Israel no Oriente Médio, os conflitos regionais dentro do Oriente Médio, que inclui, naturalmente, o Irã, a Arábia Saudita, o jogo da causa palestina. É preciso levar em conta o capítulo das grandes potências. Não? Isso inclui o respaldo dos Estados Unidos a Israel e as suas dificuldades hoje de levar isto adiante. Passa também pelo interesse da China, da Rússia, de desempenharem um papel no Oriente Médio. Então, isto aqui, além das atrocidades, além dos sofrimentos, além de tudo que vem junto, é um tema de política internacional. Eu me permito destacar que não dá para circunscrever isto apenas ao antissemitismo, à história dos judeus na história e tudo mais. É algo que requer a análise de uma visão da dinâmica do funcionamento do sistema internacional. Um grande internacionalista que eu admiro, que era o De Vichet, dizia que há uma diferença entre tensões e controvérsias. As controvérsias são específicas, elas permitem que você as solucione pelos meios diplomáticos e jurídicos, mediação, arbitragem, etc. As tensões são difusas. E as tensões são difusas porque elas alcançam o alto nível do poder. O De Vichet distingue tensões de hegemonia, que estão no centro do sistema internacional, e tensões de equilíbrio, que são as tensões no âmbito regional. No capítulo atual, fora tudo aquilo que a gente poderia adicionar, há uma dimensão da tensão de equilíbrio no plano regional, que envolve Israel, mas não envolve só Israel, envolve os outros atores que atuam. E, de outro lado, meu filho se atende. E, de outro lado, uma tensão de hegemonia, que é o jogo dos grandes conflitos entre os atores internacionais. Então, o tema, a verdade, claro, que Israel disputa as condições de permissibilidade da sua existência como um Estado independente. E isso tem se situado na situação limite da paz e da guerra. É mais difícil ser ministro das Relações Exteriores de Israel do que ser ministro das Relações Exteriores do Brasil. Vou admitir isso com clareza. Mas, no entanto, a minha percepção
do jogo das relações internacionais envolve este dado. Não, e envolve também o fato de que Israel cresceu em matéria de poder, de sociedade, de capacitação científica e tecnológica, que é um componente fundamental. Agora, acho que o destino futuro de Israel passa por uma inserção construtiva dentro do Oriente Médio. E isto, como dizia o Shimon Peres, que tinha uma visão muito clara disso, envolve não apenas olhar para dentro, mas olhar para fora. Envolve discutir para dentro e também ouvir de fora. Então, também o que me irrita tanto na condução das coisas por parte de Israel, fora todas as outras, é o que me parece uma inépcia diplomática que gera este isolamento de Israel no mundo, que é o que gera também, ou propicia também, um desconforto muito grande para aqueles que estão interessados no seu futuro e no seu destino. Maravilhoso, excelente. Posso terminar? Antes de terminarmos, gostaria de perguntar ao embaixador Recupero se gostaria de fazer algumas palavras finais. Olha, eu não tenho propriamente nada a adicionar, a não ser na mesma linha que o Celso seguiu, apenas ouvindo um ângulo diferente, dizendo o seguinte: o que está acontecendo hoje, nesse conflito que envolve Israel, o Hamas e o Hezbollah, não é um cara único, é apenas um cara diferente de uma tendência que vem envolvendo na política internacional, como o Celso mesmo disse, de uns anos para cá. Essa tendência é a tendência ao abandono gradual e progressivo do respeito à Casa das Nações Unidas, do respeito à lei, e a consequência disso é a volta ao nome de erradicador. Cada país entende defender os seus interesses, defender aquilo que ele considera justo, com a própria força. Então, o que está acontecendo no caso de Israel não é de forma alguma excepcional desse ponto de vista. É apenas uma das expressões de uma tendência de erosão do respeito às normas que nós tínhamos de convivência e que mostra bem que quando essas normas começam a ser abandonadas, ninguém mais tem segurança, porque não há mais segurança da lei, nem segurança da Casa das Nações Unidas. Então, na mesma linha que disse o Celso, apenas um ângulo um pouco diferente. Muito obrigado. Muito obrigada. Bernardo, acho que vamos concluir. Sim, com certeza. Gostaria de agradecer a presença de todos. Para quem não conhece a Fundação Fernando Henrique, por favor, acessem as nossas redes. Esta é uma de várias oportunidades que a gente cria aqui, trazendo debates qualificados sobre temas que são importantes para os momentos atuais. Obrigada a todos e obrigada aos nossos palestrantes. Parabéns, Bernardo. Obrigada ao IB pela parceria. Muito bom.